Amém. Shalom, igreja. Shalom, igreja. Amém. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você crê nisso? Assim vai ser sua vida nesse mês de março. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá para a palavra, o texto bíblico, para nós aprendermos mais do Senhor. Atos, capítulo de número 3. Nós vamos falar, eu falei pela manhã aqui sobre o Espírito Santo. Quem aqui ama o Espírito Santo? Quem depende do Espírito Santo? Nós precisamos e dependemos do Espírito Santo. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, irmão, nós não somos nada e nem ninguém. O que nós precisamos é que o Espírito Santo de Deus possa agir em nós. Mas nós precisamos também entender que existe um processo de Deus na nossa vida. E esse processo, ele é contínuo e é trabalho dele em nós. Nós não entendemos, mas Deus está trabalhando na nossa vida. Você crê nisso? Atos capítulo 13, eu quero usar esse texto como base, né? Verso 1 ao verso 10, nós vamos fazer essa leitura. E eu quero falar de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo, que é o que nós dependemos, o que nós precisamos. E o texto vai dizer assim: Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora nona, a hora da oração. Próximo, verso 2. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham-se à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam no templo. Verso 3. O qual, vendo a Pedro e João que iam e entrando no templo, pediu que lhe desse uma... O que ele pediu a Pedro e João? Esmola. Verso de número 4. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Por quê? Porque certamente o olhar dele não era um olhar olho no olho. Porque o olhar de quem está precisando, geralmente ele não tem coragem de olhar nos seus olhos, fitar os olhos em você, porque sempre ele está necessitado. Então o que ele faz? Baixa a cabeça, me dá uma esmola. Mas olha o que Pedro faz, erguendo os olhos, disse: olha para nós, olha nos nossos olhos. Próximo. E disse Pedro: não tenho prata e nem tenho, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Existe aí uma palavra profética, existe aí uma atitude profética, onde nós temos profeta, palavras destinadas, viram profecias sobre a nossa vida. Se eu tenho um profeta aqui, daqui a pouco você vai poder liberar sobre a vida dos irmãos, crendo que palavras vão virar destino sobre a vida dos nossos irmãos. Verso seguinte: e tomando-a pela mão direita, disse, e o levantou, e logo os seus pés, os seus artelhos se firmaram. Aquele homem se levanta. Demorou quanto tempo? 2 horas, 3 horas. Pedro e João tiveram que ir para o monte. Pedro e João tiveram que fazer um jejum de 1 semana. Quando ele estende a mão e põe aquele homem ali e dá ordem, o homem se levanta imediatamente. Deixa eu lhe falar, a unção que Deus tem dado a você vai ser para levantar pessoas que estão paralisadas no meio do caminho. Pessoas que estão paralisadas ou estão atrofiadas. A unção de Deus que está na sua vida, que você carrega, vai fazer a diferença sobre a tua história. E a Bíblia vai dizer que, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Verso 9. E todo o povo que o viu andar e louvar a Deus, e o conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombrados pelo que lhe acontecera. Porque certamente, irmão, imagina, aquele povo, se tinha ali, segundo o texto bíblico, vai dizer mais à frente, esse homem tinha 40 anos que estava ali, 40 anos mendigando. Agora imagina quem estava há 40 anos entrando no templo e dando esmola para aquele homem. E alguém precisou chegar para fazer a diferença, porque o que você carrega faz toda a diferença na vida das pessoas. E aqueles que estavam dentro do templo, queriam só para eles, não conseguiram enxergar o que Deus era capaz de fazer. Por isso, coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero orar com os meus irmãos agora. Juntamente, Pai, pedir perdão, porque quantas pessoas precisam de nós. Em vez de nós estendermos a mão e colocar os nossos irmãos em pé,
nós estamos querendo dar coisas humanas, que muitas vezes não vai resolver os seus problemas. Ou pode ser algo, Pai, ali supérfluo por um tempo. Nós carregamos algo muito mais poderoso. Nos ensina a enxergar isso na nossa vida. Nos ensina a ver algo sobrenatural que está sobre nós. Eu sei que eu estou falando com homens e mulheres aqui que carregam uma unção sobre si. E essa unção quem colocou foi o Senhor. E esta unção precisa ser ativada na nossa vida. Porque existem situações, Pai, que querem paralisar, amortecer, meu Pai, desvirtuar, tirar o nosso propósito daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E eu quero pedir, Pai, que essa seja uma noite de ativação do Teu Espírito Santo sobre nós. Que essa noite, Senhor, o Senhor venha nos ensinar a se usar a autoridade que o Senhor nos deu, no nome de Jesus Cristo. A declarar que paralíticos vão ficar de pé, os atrofiados, os seus joelhos serão colocados no lugar, e o Teu nome será glorificado. Pai, eu me ponho diante de Ti, peço a Ti, Pai, usa-nos pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Tome o seu assento, querido. Queridos, após a ressurreição de Jesus, entenda algo, e a descida do Espírito Santo, que foi no Pentecostes, os discípulos passaram a viver uma nova realidade. É interessante que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso de Deus nos panoramas da vida. A gente pensa que as lutas e as adversidades são situações para nos paralisar. Mas aqueles homens, ao verem a morte, como você viu aqui, mas também a ressurreição de Cristo, eles viveram algo sobrenatural. Sempre após grandes batalhas, se você estiver antenado no que Deus tenha para fazer na sua vida, situações do Espírito Santo vão ser determinadas sobre nós. Antes de temerosos que estavam aqueles homens, agora estavam cheios de ousadia e de autoridade para pregar o Evangelho e a realizar sinais e maravilhas. Um dos momentos mais marcantes dessa transformação ocorreu aqui em Atos 3, quando Pedro e João subiram ao templo para orar e encontrar com um homem coxo à porta formosa. Guarde isso comigo. Por esse texto eu posso ter como base 3 tipos de pessoas que vão aparecer na tua vida. Guarde isso. 3 tipos de pessoas vão aparecer na tua vida. Aqueles que vão te carregar até a porta do templo, mas não vão ter coragem de te colocar para dentro para viver o sobrenatural. Há pessoas que são boas com você, mas elas vão te carregar até a porta, mas nunca vai ter capacidade de botar dentro do templo. Há pessoas que muitas vezes só alimentam em você o sentimento de derrota que você já tem. Traz você até a porta, mas não consegue te botar para dentro. Você também vai ter aquela pessoa que ela não vai te trazer até a porta, mas vai alimentar o teu sofrimento, vai ficar te dando esmolas. Tem pessoas que ela não consegue ver transformação na tua vida, e ela vai te dar sempre esmolas. Sempre que você precisar, ela vai te alimentar com esmolas. E há pessoas que muitas vezes a gente não entende, mas são pessoas que não nos colocam para cima e não conseguem enxergar na nossa vida uma transformação. Acha que sempre você vai viver daquele jeito. E há terceiro tipo de pessoa, que é aqueles que muitas vezes não participam da tua vida cotidiana, mas sempre vai ter palavras proféticas para que vão ser liberadas sobre a tua vida. Porque Pedro e João chegam naquele dia, naquele momento, que aquele homem esperava mais uma esmola. Mas Pedro e João não carregavam dinheiro. Pedro e João carregavam a unção. E quem carrega a unção, aonde chega, é transformado as situações. Quem carrega a unção, chega em lugares que estão bagunçados e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem carrega a unção, quando adora, quando prega, quando fala, quando ensina, quando ministra, quando evangelista, a sua palavra vai mudar a história. Por isso eu preciso entender que eu não sou nada e não sou ninguém se o Espírito Santo não for conosco. Por isso eu também preciso entender, essa turma que veio aqui em cima, que está adorando a Deus, eles precisam do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Quem estiver pregando precisa do Espírito Santo. Só que também a igreja precisa do Espírito Santo.
Porque muitas vezes não adianta a gente adorar e estar cheio do Espírito se você anda na sua própria vontade e dominado e guiado por você mesmo. Muitas vezes você está como esse paralítico, chegou até a porta, mas não está conseguindo viver o sobrenatural de Deus. Muitas vezes você chegou até a porta e está querendo ser alimentado com esmola. Deixa eu falar para você, o Espírito Santo não está aqui esta noite para olhar quem veio e quem não veio. O Espírito Santo está aqui esta noite para ministrar sobre a nossa vida uma unção poderosa, que vai nos levantar, vai colocar os nossos joelhos no lugar, vai colocar a nossa vida em ordem, e o nome dele vai ser glorificado. Existem coisas da nossa vida que está como aquele homem. Talvez você possa dizer: eu não sou paralítico. Mas você está paralítico na tua vida ministerial. Talvez você está paralítico na tua vida sentimental. Talvez você está paralítico na tua vida financeira. Talvez você olha para você e não está conseguindo romper. Você está igual aquele homem. Tem alguém que precisa te carregar. Eu vim liberar uma palavra para a tua vida aqui hoje, querido. O Espírito Santo vai te botar de pé. E é o tempo que Deus vai te usar de uma forma poderosa. É o tempo que o Senhor vai colocar os nossos artérios no lugar. É tempo que o Senhor está querendo nos levantar para dizer para mim e para você: tem palavra profética nos nossos lábios. Deus não te chamou para dar esmola, Deus te chamou para botar pessoas de pé. Deus te chamou para você colocar a sua casa, a sua família, os seus amigos, os seus familiares, aqueles que vão aparecer na tua vida, de pé. Porque a palavra que você carrega faz toda a diferença na nossa vida. Mas muitas vezes nós somos quem nos intimidamos. Porque olha só, como é que o texto começa dizendo? O que estava lá na porta? Quem estava lá na porta? Dá o nome dele? Não, mas fala do problema dele. Muitas vezes nós somos mais conhecidos pelos nossos problemas do que pelo nosso próprio nome. Deixa eu lhe falar algo. Você precisa ser conhecido pelo que você carrega. Aquela mulher, quando aquele homem de Deus passava na porta, ela não disse: vamos fazer um quarto aqui para o profeta Elias. Não, vamos fazer um quarto aqui para quem? Para o santo homem de Deus. Não foi para Elias nem para Eliseu, foi para o santo homem de Deus. Você vai ser conhecido pela unção que você carrega. Ou então você vai ser conhecido pelas fragilidades que você tem. Por isso que com o Espírito Santo, ele nos põe de pé. Essa história nos ensina que quando somos cheios do Espírito Santo, nós nos tornamos instrumento de transformação. Querido, você já imaginou que esse Pedro que eu estou falando aqui é o mesmo que há pouco tempo atrás tinha negado a Jesus? Você reparou que esse Pedro que eu estou falando aqui é o mesmo que há pouco tempo atrás, dentro do próprio texto, se você observar dos capítulos anteriores, foi o mesmo que negou ao Senhor, foi o mesmo que voltou a pescar, foi o mesmo que fragilizou, foi o mesmo que teve fraqueza. Sabe o que isso mostra? Que eu e você somos humanos, que nós temos fragilidades, que a nossa vontade muitas vezes luta contra o nosso espírito. E sabe quem nos põe de pé, quem nos sustenta? É o Senhor. Porque quando o Senhor ressuscita, Ele ressuscita, interessante, Ele não vai ser aplaudido pelos homens, Ele entra no lugar onde os discípulos estavam. E o que é a palavra que Ele libera sobre os discípulos? Recebei o Espírito Santo. Sabe o que Ele estava dizendo? Vocês vão ser revestidos de uma autoridade, que todos a partir de hoje vão reconhecer quem é o Senhor sobre a tua vida. E a Bíblia diz que Ele soprou sobre eles. Eu não sei você, meu querido, mas está chegando um tempo em que nós vamos ser revestidos de muito mais autoridade que nós temos. Não é para nós competirmos, para sermos melhores, para sermos os gospel, não para sermos o melhor pregador, não, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado, que a unção que nós carregamos, as pessoas vão sentir, elas vão ser tocadas, a unção vai ser tocada, irmão. Não há nada melhor quando você anda com alguém e essa unção é perceptível em cima de situações, daquilo que a gente busca. Agora, irmão, é uma luta entre a carne e o espírito. Pela manhã eu estava falando em Efésios capítulo 5, a partir do verso 16, onde ali vai justamente falar, queridos, sobre ali o fruto da carne e o fruto do espírito. E a gente precisa entender, muitas vezes a carne está falando em nós muito mais do que o nosso Espírito Santo. Querido, o Espírito Santo está sobre nós. As lutas são diversas, são tamanhas. Há uma luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito. Todos os dias você luta para vir para a igreja, para ler a Bíblia, para ouvir a palavra, para relutar, irmão, contra tantas situações que se levantam contra nós.
Fala para mim, irmão, é fácil ser crente? Irmão, dá vontade de desistir de tudo, dá ou não dá? Tem hora que dá vontade de parar. Tem hora que dá vontade de ficar em casa. Só que a gente entende que sem o Espírito Santo nós não somos ninguém. Fica em casa. Vai lutar suas lutas sozinho para você ver. Vai guerrear suas guerras sozinha para você ver. Irmão, nós precisamos do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo e eu somos um só. E é no entanto que eu e ele, a cada dia eu reconheço quem é ele na minha vida. E quanto mais eu busco, mais eu dependo dele. Quanto mais eu busco, mais eu sei que é ele que precisa fazer na minha vida. A vontade dá, tem hora que dá vontade de parar tudo. Mas é onde quando eu busco ele, eu entendo que sem ele eu não sou ninguém. Eu não posso nada. Vai ser as mesmas lutas de Pedro. Pedro nega, Pedro, não, Senhor, eu vou contigo para a prisão. Senhor, aonde tu fores eu irei. Quantas juras de amor eu e você já fizemos. Jamais eu vou abandonar meu ministério. Jamais eu vou abandonar a igreja. Jamais eu vou te abandonar. E de repente está lá você igual eu e Pedro. Olhando você e eu olhando para Pedro e dizendo, coitado, homem de pequena fé. Frio, desanimado. Os homens olharam para ele e disseram, você é um deles. Eu não. Tem gente que está até achando que dizer, não sou deles. Você é do Senhor. Deus já te selou. Você é do Senhor. E o que Deus tem para fazer na tua vida, não há ninguém que possa roubar. O que Deus irá fazer na tua vida, na tua casa, no teu ministério, ninguém vai poder tirar o que o Espírito Santo de Deus já declarou sobre a sua vida. Queridos, esse episódio do texto que acabamos de ler protagoniza justamente porque Pedro e João correm logo após a descida do Espírito Santo. É interessante, uma vida cristã transformada gera em nós frutos de arrependimento. E é isso que eu e você precisamos entender. Porque vemos ali apenas o início de algo que seria visto ao ocorrer justamente de maneira ordinária, comum, onde nós olhamos e aos olhos humanos é fácil. Como é que esse homem, cheio do Espírito Santo, chega naquele lugar e declara isso? Levanta. Agora você pode ver que no próprio texto que lemos, quando o homem entra dentro do templo, até os que estavam dentro do templo ficam pasmos, admirados, porque reconhece o paralítico, mas não glorifica a Deus. O paralítico glorifica a Deus, mas os que estão dentro do templo não glorificam. Você já reparou que muitas vezes a gente está mais preocupado com o que vai acontecer do que o que Deus irá fazer? Hoje as pessoas veem muito mais demônio do que a glória de Deus. As pessoas são capazes de ver demônio em tudo, problema em tudo, mas não são capazes de enxergar o que Deus está preparando para que o nome dele seja glorificado. Você precisa entender que a visão do céu precisa ser alinhada na nossa vida para que o nome do Senhor seja bendito. Queridos, nós só estamos de pé porque quem tem nos sustentado é o Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos só dependentes de um Deus que conhece a nossa vida e tem tido misericórdia de nós. Você já imaginou se todas as vezes que eu e você quisesse parar, Deus fulminasse a nossa vida? Mas Deus é misericordioso e Ele nos põe de pé. E eu quero aqui aprender com você algumas lições para as nossas vidas sobre o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo nos transforma em pessoas que vivem pela fé. Quando você é alguém cheio do Espírito Santo, você vai viver pela fé. Atos capítulo 3, verso 4, vai dizer assim: Pedro, fitando os olhos nele, juntamente com João, disse: olhai para nós. Você se lembra como estava Pedro e João? Pouco tempo antes desse episódio, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, no processo da crucificação, juntamente com João e os outros discípulos após a morte de Jesus. Haviam descido para voltar para a vida anterior. Sabe o que eles fizeram? Voltar a pescar. Tem gente que acha que a vida anterior vai valer mais a pena. Tem gente que está olhando para o passado e achando que a vida do passado vale mais a pena. Mas Jesus lhe apareceu daquela forma típica do mestre, dando-se a conhecer pelos seus atos, regado de fé, onde Pedro e João, um dos demais discípulos, ali naquele momento do barquinho, vê a mão do Senhor, mostrando para o Senhor, para cada um deles, que aqueles peixes não eram o alvo deles mais, agora eram almas. Queridos, o Espírito Santo de Deus quer nos levantar. Você pode ter uma profissão, você pode lutar pelos teus sonhos,
Mas acima de tudo, tem um propósito de Deus na tua vida. Tem algo forte na tua história. Eu estava falando ali para o irmão agora há pouco, quando nós entramos. O inimigo, ele falando, pastor, o inimigo está furioso contra mim. Pastor, eu tenho passado lutas tremendas. Eu falei, querido, deixa eu te falar, o inimigo está furioso porque ele quer paralisar o que Deus tem na tua vida. Ele não tem raiva de você. Ele tem raiva do que você carrega. Porque o que você carrega, na hora que você reconhecer a força que tem, lembra do texto bíblico que diz, se o boi soubesse a força que tem. Muitas vezes nós não temos noção do que Deus colocou dentro da nossa vida. Você já reparou que hoje você pode sair daqui e paralítico andar? Você já reparou que você pode liberar uma palavra e cego ver? Você já reparou que hoje aqui Deus pode fazer algo sobrenatural na tua vida, onde o nome dele vai ser glorificado? Mas qual é o nosso problema? Nós estamos com os nossos problemas internos, com as nossas lutas internas, com as nossas dificuldades, olhando para dentro de nós mesmos e achando, eu não sou merecedor. Querido, deixa eu te falar, Jesus veio para os fariseus, Jesus veio para os saduceus, que eram os conhecedores da lei, ele veio para os pecadores, ele veio para mim e para você. Sabe por quê? Porque sou eu e você que ele gosta. Ele diz, você pode até estar no pecado, mas não vai permanecer mais no pecado. Você pode até estar na falha, você pode até se sentir fraco, mas eu vou te fazer forte. É esses que o Senhor quer usar, quando se colocar na brecha e entender que a glória é dele. Então é pela fé, não é pelo meu nome, não é no nome do Arlen, não é no nome da Family, não é no seu nome, é no nome do Senhor dos Exércitos. É no nome daquele que tem autoridade para fazer coisas sobrenaturais sobre a nossa vida. Mas nós estamos intimados, muitas vezes sendo intimados, muitas vezes olhando para as situações e achando que nós não vamos resistir. Vamos sim, na força do Senhor nós vamos nos levantar, na força do Senhor nós vamos acreditar, na força do Senhor nós vamos proclamar que Brasília, que o Guará, que o Brasil é do Senhor Jesus. Deus vai dizer para mim e para você, diga ao fraco, eu sou forte. Com toda a sua fragilidade, o Espírito Santo está do seu lado, dizendo a você, eu vou te ajudar. Eu te fortaleço, eu te capacito com a destra da minha justiça. Quantas coisas, meu irmão, quantas coisas eu e você suportamos, quantas coisas eu e você superamos, quantas coisas nós olhamos, pensamos que não vamos dar conta. Só que o Senhor disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vos deixarei o Espírito Santo, o Consolador. Tem alguém que está do meu lado e do seu lado, todos os dias, com todas as nossas falhas, Ele tem nos abraçado, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos entendido, e Ele tem feito como aqueles 2 discípulos que foram para o caminho de Emaús. Eles acharam que Jesus não iria ressuscitar. E a Bíblia diz que eles saem antes da hora. Eles vão para Emaús, para a cidade pequena. Deixa eu te falar, quem vai ter um encontro com aqueles homens? Quem vai ter um encontro com aqueles homens, igreja? O Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor vem e começa a andar com eles. Eles não percebem. E na conversa, eles falam, você não ouviu? Vocês não estão sabendo o que aconteceu? Você não está sabendo? O Senhor começa a conversar com eles. Em um certo momento a Bíblia vai dizer assim, que o coração deles é aquecido. E eles sentem algo diferente. E o Senhor diz, preciso retornar. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você? Deus não desiste de nós. E Ele vai ter um encontro conosco que vai aquecer a tua vida novamente. Ele vai aquecer teu coração. Ele vai incendiar a tua vida novamente. E você vai dizer, eu senti que algo diferente aconteceu. Eu senti que o prazer, o desejo de servir, de fazer, de cumprir o ID, de fazer a vontade do Senhor, é muito maior do que eu imagino. Tem hora que a gente pensa que o Senhor esqueceu de nós. Não esqueceu, querido. O Senhor está indo ao teu encontro. Ele vai aquecer a tua alma. Ele vai aquecer o teu espírito. Ele vai te ensinar a você voltar, mas não a pescar agora mais para os homens. Agora você vai pescar homens. Você vai ser pescadores de almas. E aquilo que Deus precisa fazer na tua vida, através da tua vida, o nome dele vai ser glorificado. Eu preciso me posicionar nisso, porque é pela fé que o Espírito Santo de Deus me enche, me capacita. Queridos, e é nisso que eu e você precisamos pedir. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me dá força. Espírito Santo,
esteja comigo. Espírito Santo, me levanta novamente. Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Espírito Santo, me perdoe por tantas coisas que eu falo, por tantas coisas que eu erro. Me perdoe porque eu fico batendo cabeça, eu fico errando. E eu sei que as lutas são internas, e essas lutas internas precisam ser vencidas. Eu preciso de ajuda, Espírito Santo. Eu preciso ser conduzido, Espírito Santo. Eu preciso ser conduzido, Espírito Santo. Só o Senhor pode me trazer luz onde há trevas. Só o Senhor pode conduzir os meus passos. Eu declaro, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Acende dentro de mim o desejo de Te adorar, o desejo de fazer a Tua obra, o desejo de incentivar, de motivar. Porque eu sei que o que está escrito em Isaías 61 já se cumpriu. Eu não posso matar o que o Senhor colocou sobre mim, que o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para proclamar boas novas aos contritos e quebrantados de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a declarar liberdade aos que estão presos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Ei, querido, o Senhor te ungiu para fazer algo sobrenatural, e eu não posso matar o que Deus colocou na nossa vida. Querido, são muitas coisas que eu gostaria de fazer pessoalmente, em cima dos meus desejos, mas quando eu vou e eu olho, eu não quero ser um Jonas, lutar contra o Senhor, porque Jonas atraiu para si as adversidades e as lutas, os problemas, porque ele lutou contra os desejos e a vontade do Senhor. Muitas vezes são lutas que nós estamos enfrentando, não é culpa de Deus não, é culpa nossa por estar fugindo daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Muitas vezes nós estamos atraindo tempestades para nós, estamos atraindo situações adversas sobre a nossa vida, porque nós estamos sendo esses Jonas, tentando fugir do que Deus tem. Deixa eu lhe falar algo, não fuja, encara hoje. Se for preciso Ele vai mandar uma baleia, mas vai nos colocar de joelhos, entendendo que Ele faz a obra dele na nossa vida. E é com Ele que nós somos vitoriosos, é com Ele que nós vamos nos colocar de pé. Porque não adianta, queridos, lutarmos contra Deus, não. Nós temos que lutar contra nós mesmos e dizer: Senhor, eu quero, eu preciso fazer a Tua obra, eu preciso cumprir o Teu propósito, eu preciso me lançar diante de Ti. Eu sei o que o Senhor tem comigo. Senhor, eu não sou capaz, mas eu tenho certeza que o Senhor vai me ajudar. Eu tenho minhas falhas, mas eu sei que o Senhor é poderoso sobre a minha vida. Queridos, uma vida cheia do Espírito Santo não permite que muletas substituam a tua fé. As pessoas hoje estão se escondendo atrás dos seus problemas. Atos capítulo 3, verso 6, Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo. Não foi em nome de Pedro, não foi em nome de João, mas foi em nome de quem? De Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te. Querido, se nós conseguimos alguma coisa, não é no nosso nome, não é na nossa capacidade, é no nome do Senhor. Você precisa entender que tudo que acontece na nossa vida é no nome do Senhor. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque nós estamos achando que é o nosso nome. Nós estamos achando que somos nós que vamos fazer. E quanto mais você depende de Deus, mais você entende que o Senhor é quem faz. Eu e você precisamos crer de fato que suas condições podem ser poucas ou muitas, mas o que importa é a unção que você carrega do Espírito de Deus sobre a tua vida. Nessa fé encontramos vigor para transformar vidas quando somos cheios do Espírito Santo, para testemunhar com autoridade do nome de Jesus. Nós temos capacidade de falar com propriedade sobre as coisas que possuímos, sobre as coisas que temos. Muitas vezes, se alguém pergunta de um relógio, de um celular, de uma coisa que você tem, você pode falar com propriedade. Esse carro, conheço tudo. E do Jesus que você tem, você também fala com propriedade? Você conhece bem o Jesus que você serve? Você tem prazer em dizer quem é Ele sobre a tua vida? Ou se você chegar em algum lugar, você tem vergonha
de expressar que você é um filho de Deus, de dizer não, de dizer o que eu quero. Eu preciso que você entenda que eu e você somos servos de Deus, carregamos uma unção que transforma vidas, e as pessoas, irmão, não vão pelo que eu prego, mas vão pelo que eu vivo. É muito mais bonito o que você vive do que o que você fala. O que você fala pode até chamar a atenção de alguém, até o dia que as pessoas começam a conviver conosco, porque no dia que começa a conviver, a nossa vida fala muito mais do que as palavras. As pessoas querem falar, pregando, cantando, agindo, mas quando nós vivemos, o melhor testemunho é que você dá, é vivendo no dia a dia. Jesus chama os 12, chama para perto, para caminhar com eles, e mostrar que é caminhando com ele que nós aprendemos. O problema é que nosso coração muitas vezes não é ensinável. Muitas vezes nós passamos por lutas e adversidades, e no meio das lutas nós queremos mostrar o nosso poder, a nossa autoridade. Ei, Adão caiu no deserto, Jesus venceu. Adão caiu no jardim, mas Jesus venceu no deserto. Veja que totalmente oposto. Adão tinha tudo para viver o melhor, tinha tudo lá no jardim, mas caiu. E Jesus no deserto nos dá uma lição, que quem depende de Deus vai sempre viver o sobrenatural. Viver o sobrenatural é depender do Espírito Santo. Eu te pergunto, quanto tempo Jesus ficou no anonimato? Quanto tempo Jesus ficou sem manifestar o que Deus tinha sobre a vida dele? 30 anos. Depois dos 30 anos de idade que ele foi batizado, durante 30 anos ele foi carpinteiro. Mas também no dia que chegou o dia de Deus manifestar a glória dele sobre a vida dele, ele foi ser batizado por João Batista. Foi batizado, e quando ele foi batizado, o que desceu sobre ele? O que desceu sobre ele? O que desceu sobre ele, igreja? O Espírito Santo. Deixa eu lhe falar, o Espírito Santo não vai descer sobre a tua vida. Ele já desceu sobre a tua vida. No dia que você levantou as suas mãos, no dia que você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo disse: esse é meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E se o Espírito Santo já desceu sobre você, o seu posicionamento faz a diferença hoje. É o Espírito Santo que habita na tua vida, é o Espírito Santo que vai conduzir você e a mim a andar em qualquer caminho, mesmo que seja nos desertos da vida, para que a gente aprenda que é nele que nós somos mais que vitoriosos. Agora eu tenho que ter conhecimento bíblico, eu tenho que ter conhecimento da verdade, eu tenho que ter conhecimento dessa palavra. Hoje nós estamos querendo mostrar muita coisa sem ter conhecimento da palavra, de quem é Deus. Irmão, Deus a gente não só conhece, Deus a gente experimenta. Você já experimentou Deus? Pastor, eu já li a Bíblia 3 vezes, 4 vezes, tudo bem. E esse Deus da Bíblia, você experimentou Ele quantas vezes? Porque falar uma coisa, citar os versículos é maravilhoso, mas eu quero dizer para você, você experimentou Ele, até quanto você experimentou Ele? Você precisa experimentá-lo, você precisa entender que com Ele a gente não só convive, mas a gente vive e entende que Ele é capaz de fazer sobre a nossa vida. Ele está querendo nos revestir de autoridade, de poder, mas para que eu e você entenda que é nesta unção, porque por tempo nós podemos vir fraquejando, levantando, declarando, fazendo, mas tem um tempo, irmão, que tem que ser reconhecido um poder dele sobre a nossa história. Pedro viveu momentos ímpares na presença do Senhor, e chegou a dizer: se tu fores para a prisão eu vou, onde tu fores eu irei. Mas quando aconteceu o rebuliço, para onde Pedro foi? Se afastou, até negou. Mas deixa eu te falar, por causa disso Jesus o abandonou? Quando Jesus ressuscita e chama aquelas mulheres, chama Maria e diz: ide e diga aos discípulos que eu ressuscitei. Aí tem um adentro. E a quem? E a Pedro. Por quê? Porque ele sabia que o coração de Pedro estava entristecido. Ele sabia que o coração de Pedro estava amargurado. Agora imagine Maria chegando e dizendo: Pedro, eu tenho um recado para te dar, eu tenho algo para te falar. O Senhor ressuscitou e Ele falou no teu nome. Vou repetir, Ele falou no teu nome.
Pedro, ele sabe o que você está passando. Pedro, ele sabe o que você está vivendo. Pedro, ele sabe da tua vida. Sabe o que eu quero lhe dizer, irmão? Ele te conhece pelo teu nome. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe. Mas eu e você precisamos permitir. Porque hoje, muitas vezes nós queremos ser conduzidos pela nossa cabeça ou pela nossa vontade. Irmão, sabe onde está o segredo da nossa vida? Na obediência. Como eu falei, vontade nós temos muitas, mas obediência é o que nós temos que ter aos céus, para que os céus combinem com aquilo que o Senhor tem a fazer sobre a nossa vida. Eu quero, mas não posso, porque o que eu quero é a vontade de Deus para a minha vida. Eu prefiro estar no centro da vontade do Senhor do que fazer o que os homens querem. Eu preciso entender o que Deus quer e não o que eu desejo, porque o que Deus quer é prioridade para a minha vida. Quando eu renunciei ao mundo, eu renunciei para dizer que eu sou filho dele. E quem guia a minha vida é o Senhor Jesus. É no entanto que ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei. Você tem alguém que conduz a tua vida. Você tem alguém que direciona os teus passos. Por isso eu e você precisamos dar lugar para vivermos cheios do Espírito Santo. Porque onde há salvação, também vai ter cura e vai ter transformação. E eu quero dizer a você, uma vida cheia do Espírito Santo produz intimidade com Deus e fé para sermos agentes de transformação que vem do Pai para a nossa vida. Muitas vezes nós viemos para uma igreja, nós estamos numa igreja, nós queremos até trabalhar para o Senhor, mas nós não entendemos que o trabalhar de Deus para Ele, também Deus está trabalhando em nós. Queridos, Deus também está trabalhando em nós. Mostre para mim quantas pessoas Pedro ganhou antes do Senhor ter esse encontro com ele, antes dele voltar a pescar. Diga para mim quantas vidas Pedro ganhou. Pedro tinha falhas? Pedro tinha um temperamento forte? Tinha ou não tinha? Deus gosta dessas pessoas assim, irmão. Ele vai pegar tanto fraco quanto forte. Ele vai dizer: eu sou o Senhor da tua vida. Se você permitir eu fazer algo na tua vida. Agora o interessante, quando Pedro tem um encontro com o Senhor, e ele vive algo sobrenatural, e o Espírito Santo é colocado sobre ele, na primeira pregação de Pedro, quantas almas ele ganhou? Oi? Diga comigo, 3.000. Talvez você possa dizer: nunca ganhei uma alma. Você está preparado para o que Deus pode fazer na tua vida hoje? Você está preparado que você vai abrir a tua boca e o nome do Senhor vai ser glorificado? Você está preparado que através da tua vida o Espírito Santo de Deus vai te encher de tal maneira que o nome dele vai ser bendito sobre você? Se você ler o texto, você também vai observar que quando Pedro passava, o que o pessoal estava fazendo com os enfermos? Lá em Atos está falando, colocavam os enfermos na rua, para que quando Pedro passasse, a sombra dele curasse os enfermos. Ei, você já imaginou que alguém que está dizendo: você não vai ser mais ninguém, se você nunca mais vai se levantar, e eu vim aqui como voz profética na tua vida, você vai se levantar, o Espírito de Deus vai te usar. Quem sabe, irmão, eu estou falando aqui com pessoas que estão sentadas aqui nessa cadeira, e você não tem noção como Deus vai te usar nessa igreja, nesta nação, nesse povo, na nossa comunidade, vai falar através da tua vida, e o nome dele vai ser glorificado. Talvez você está dizendo: e o Espírito Santo está dizendo: você sim, eu vou te usar para que o meu nome seja glorificado, o meu nome seja bendito. Quantos paralíticos vão se levantar? Quantas pessoas atrofiadas vão ver o meu agir, o meu fluir, o meu mover, para que você entenda que eu sou o Senhor da tua vida. Mas muitas vezes a gente olha para nós e diz: eu não sou capaz. Você e eu não somos mesmo. O texto nos mostra que a expectativa do coxo era receber esmola. Até mesmo o crente hoje, o que tem dado muitas vezes é esmola. Porque quantos anos aquele homem ficou naquela porta? 40. Recebendo o quê? Até o dia em que chegou 2 ousados. Não tinha ouro nem tinha prata, mas carregavam uma unção, carregavam a presença de Deus. Ei, Deus está derramando isso sobre a tua vida. O vaso pode ser de barro, mas a excelência e a glória é do Senhor. As pessoas podem olhar para o vaso, mas o que você carrega, e o que você está carregando, e o que Deus está depositando na tua vida é para que o nome dele seja glorificado. Você vai abrir a tua boca, os paralíticos vão andar, as pessoas vão visualizar o que Deus vai fazer, mas Deus não vai fazer algo para
para que o nome do Arlen seja glorificado. Deus não vai fazer para que o teu nome seja glorificado. Sempre que você vai lembrar, é o nome dele que vai ser glorificado. É no nome de Jesus Cristo de Nazaré. É no nome do Senhor. Mas nós estamos vivendo com uma geração, irmão, rasa. Uma geração analfabeta à luz da palavra. Uma geração que não quer ler Bíblia, uma geração que não quer buscar, uma geração que não quer orar, uma geração que não deseja mais Deus. Nós queremos um compromisso de vir para o culto, bater o nosso ponto, chegar na igreja, senta, se o culto demorar, o culto não era, o pastor não disse que era 1h40, já é 1h41 minutos. 1h41 minutos, passou do tempo. Se passou do tempo, eu já não aguento mais. Deixa eu te falar, Deus está chamando os famintos. Deus está chamando os apaixonados. Deus está chamando os sedentos. Deus está chamando aqueles que têm fome e sede de justiça. Deus está chamando aqueles que têm desejo de ver a glória de Deus se manifestar. Deus está chamando aqueles que são apaixonados por Ele. Queridos, Deus estava no templo, Jesus estava no templo, e o povo estava chamando ele de Beelzebu. Ele sai do templo e vai para Samaria. Olha o que está escrito em João capítulo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Como era necessário, se ele precisou sair do templo, aonde ele estava nos templos religiosos, estavam querendo falar mal dele, os religiosos queriam se levantar contra ele. Aí ele sai da Judeia e vai para Samaria, terra dos pecadores. Mas quando ele chega lá na terra dos pecadores, ele encontra com uma mulher faminta, uma mulher com sede. A mulher já estava no 6º marido, mas reconhecia as suas falhas, reconhecia os seus erros, e sabia até quem era o Senhor. Ela foi meio-dia para buscar água, com o seu cântaro, porque se ela fosse 3 horas da tarde, que era o horário normal das mulheres buscarem água, ela ia levar uma coça, porque ela era pegadora de maridos. A mulher já estava com quantos maridos? Porque ela já tinha 5, e o que você tem agora não é seu. Olha o que o Senhor ainda vira e diz para ela. Só que o Senhor vai na fonte do pai dela, chamado Jacó, que ela dizia que era o santão, senta na porta da fonte, senta ali e manda os discípulos ir comprar comida. Irmão, tem gente que não entende o que Deus está fazendo. Ele senta, manda os discípulos comprar comida. Quando a mulher chega, ele começa o diálogo com a mulher que você conhece muito bem. E ele pede água para a mulher. E a mulher diz que não poderia dar, porque o reino era dividido, o reino do norte e o reino do sul. Como é que ele, sendo judeu, estava falando com ela? Mas você sabia que Jesus vai onde tem gente com fome? Você sabia que Jesus vai onde tem gente faminta? Você sabia que Jesus não está olhando os preconceitos, a religião, Ele está olhando pessoas que têm fome e sede dEle? Jesus vai para Samaria, senta naquele poço e começa o diálogo. Ela vira e diz: eu não posso te dar água. Como é que você, sendo judeu? Ele diz: você sabia que eu tenho uma água que se eu te der, você nunca mais terá sede? A mulher vira e diz: como é que você vai tirar? Não, não vou tirar daí. A água que eu tenho vai fazer fluir do teu interior rios de águas vivas. Ei, irmão, não é poço. Poço, quem já foi aqui da roça, quem aqui frequenta o ambiente de uma chácara, sabe o que é um poço. Poço não é poço artesiano. Poço, você vai lá, ele tem um limite de água. Aí a pessoa fala: vou furar o poço. Quantos metros? 20. Aqui dá com 20 metros. Aí ela vai dar aí 3 metros, 2 metros, 1 metro de água. E você sabe que se você pegar aquele 1 metro de água ali, já era. Agora só no outro dia para encher. É assim ou não é? Agora olha o que ele fala. Ele estava no poço. Ele estava no poço. No poço que a mulher achava que era onde ela iria beber. Só que ela estava falando com o dono dos poços, o dono da fonte. Ela estava falando com a essência. E vira para ela e diz: o que eu tenho para te dar vai fazer fluir do teu interior rios de águas vivas. E qual foi a palavra dela? Eu posso? Eu quero. Aí o Senhor vira para ela. O Senhor não expõe o pecado dela. O Senhor vira para ela e diz: vai lá e chama teu. Mas o que ela responde? Não tenho marido. Olha o que o homem de Deus vira e diz. Jesus diz: é verdade, porque até o que tu tem não é teu. Eu conheço a tua vida. Eu sei das suas fragilidades. Eu sei dos seus pecados. Mas eu não vim aqui para te apontar. Eu vim aqui para te curar.
Eu vim aqui para te restaurar. Eu vim aqui para fazer sair essa dor da tua alma e mostrar que dentro de você tem uma fonte inesgotável que vai fluir do teu interior, rios de águas vivas. E ela virou e disse: eu quero. E ela recebeu ou não? Se tornou a primeira mulher missionária da Bíblia. Foi pregar o evangelho. Sabe o que ela fez com o cântaro? Largou para trás. Porque aquilo que a gente carrega muitas vezes só é necessidade da nossa vida até o dia da gente encontrar com o Senhor. Porque no dia que você encontra com o Senhor, você esquece de tudo e sabe que Ele é a tua essência, sabe que Ele é a tua fonte, sabe que Ele é a tua luz, sabe que Ele é a tua direção. Agora entenda, irmão, entenda, se puder colocar aí para mim João 6, verso 31 em diante. Aí os discípulos chegam, veja bem, os que andavam com Jesus, o que estavam fazendo ali, cumprindo o propósito, o que estavam caminhando com o Senhor. Aí Jesus chega, irmão, Jesus está ali, glorificando a Ele. Os discípulos vieram, nossos pais comeram maná no deserto, tal, João 6, 31, tal. Aí verso 32. Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Quem dá o verdadeiro pão do céu? O Senhor. Por quê? Porque quando os discípulos chegam, eles querem dar comida terrena para o Senhor. E o Senhor diz: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Quem está alimentado pelo céu, nem fome da terra tem. Quem está alimentado do céu, nem vontade humana vai ter mais, porque você entende que o céu é quem te abastece, o céu é quem te alimenta. Eles até questionam, os discípulos querem questionar, mas você precisa entender que é o Senhor quem nos alimenta, é o Senhor quem nos mantém, é o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que nos dá direção, é o Senhor que nos dá direcionamento. Os discípulos não entendem isso, mas disse: eu trouxe comida, e o Senhor não quer comida. Não quero comida, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Querido, sabe o que isso corresponde? Deus te satisfaz, Deus te preenche, Deus te completa. Sabe o tamanho que é o seu coração? Tamanho certo de Deus. Talvez o que está precisando aí é Deus para preencher você por completo. Talvez você está querendo achar alguma coisa que te preencha. Se tem alguma coisa que vai nos preencher, é Deus. E Ele não vai ocupar espaço e nem vai dividir o espaço com ninguém. Ele quer completar você, a mim, por toda a nossa história, para que o nome dele seja glorificado. Mas para isso, eu e você precisamos depender dele, depender do Espírito Santo, e pedir o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me dá força, Espírito Santo, não me deixa fazer nada segundo a minha vontade, Espírito Santo, segura nas minhas mãos, Espírito Santo, me conduza, Espírito Santo, não me deixe fraquejar, Espírito Santo, direciona os meus passos. Espírito Santo, não permita com que eu tropece mais. Eu quero ser sustentado pelo Senhor. Espírito Santo, eu não quero só te conhecer, eu quero te experimentar por completo. A minha vida é tua, a minha casa é tua, o meu viver é para ti, o meu louvor é para ti. Espírito Santo, a minha vida está nas tuas mãos. Eu preciso exclusivamente, somente do Senhor. Quais são as suas decisões? Irmão, a minha decisão é fazer a vontade do meu Pai. O que você está pensando? Fazer a vontade do meu Pai. O que você quer? Fazer a vontade do meu Pai. Qual é o seu desejo esse mês de março? Rapaz, eu estava com muito desejo, mas agora meu desejo é cumprir o ID do Senhor. É me estabelecer em Cristo e declarar que Ele é a minha força, Ele é o meu refúgio e Ele é minha fortaleza. Ele é de quem eu dependo. Queridos, nunca se viu tantas enfermidades na alma. Tem pessoas que vão no médico, tem pessoas que batem radiografia, batem exames e não estão achando mais nada. As pessoas estão doentes por causa da ansiedade, das preocupações.
E são tantos diagnósticos que estão querendo nos dar, porque a gente muitas vezes não está buscando o que Deus tem para a nossa vida. Ele é nosso libertador. Ele é quem nos cura. Ele é quem nos sara. Ele é quem nos põe de pé. Ele é quem nos tira da fraqueza. Ele é quem nos diz, diga ao fraco, eu sou forte. Ele é quem diz, eu sou teu sustento. Eu sou teu amigo. Eu sou teu companheiro. Eu sou teu ajudante. Eu sou o teu remédio. Eu sou a tua alegria. Eu sou o teu marido. Eu sou o teu companheiro. Eu sou o teu tudo. Tudo que você precisa está em mim. Tudo que você necessita está em mim. Se você depender de mim, eia, meu Deus, eu posso tudo. Eu consigo tudo. Eu ando contigo todos os dias. Talvez você está dizendo, não, eu não estou vendo Deus. Você está vivo. Você está respirando. E praga nenhuma tem chegado à tua tenda. Sabe por quê? Porque Ele tem te guardado. Ele está te conduzindo nesse deserto. Mas sabe o que é melhor? O deserto tem fim. O deserto tem um fim. Deserto pode ter começo, mas também tem fim. Tudo tem prazo de validade. Vai acabar. E quando Deus começar a fazer o que Ele tem para fazer na tua vida, quando você se botar na posição que Ele quer, tu vai ver, irmão, a glória de Deus vai se manifestar sobre ti. Você vai entender que poderoso é Ele. Quem está atrapalhando a obra somos nós, que muitas vezes estamos limitando o que Ele é capaz de fazer. Mas se lance nele, se coloque como aquela mulher. Eu tenho falhas, eu tenho erros, eu tenho pecado, mas eu dependo de ti. Faz fluir em mim, Senhor, esse rio. Porque tem muita gente, irmão, que estava fluindo. Sabe o que fizeram com você? Foram lá e construíram uma barreira. E fizeram de você hoje uma represa. Tinha coisa que parecia até ser bênção, mas represaram o que Deus tem na tua vida. Eu declaro que esse muro que construíram na tua vida para represar o que Deus tem na tua vida, hoje Deus derruba. Eu quero declarar, Deus derruba esse muro, essa parede de pedra que construíram para represar o fluir do Espírito de Deus na tua vida, hoje vai ser derrubada. Eu declaro que você vai voltar a fluir no Espírito, que você vai voltar a andar no Espírito, que você vai voltar a entender que o Espírito é quem te fortalece. Você vai entender que você vai correr nesse rio, e o rio de Deus, irmão, vai fluir em Deus na tua vida. Porque o rio de Deus, quando passa, até os lugares vai brotar, irmão. Aonde tem rio tem vida, aonde tem rio tem planta, aonde tem rio tem peixe, aonde tem rio as pessoas querem construir, aonde tem rio vai ter provisão. Eu não vou me tornar uma terra seca, eu quero declarar que eu e você vamos tornar mananciais de Deus. Mananciais do Senhor. E o que Deus tem para fazer em mim, você vai ser através do Espírito. Eu sei que muitas vezes a gente quer do nosso jeito, a gente reluta e diz, Deus, por que não assim? Ei, para de dar conselho para Deus. Deus não está precisando do nosso conselho, Ele está precisando da nossa obediência. Deus não está precisando que eu e você diga para Ele como Ele tem que fazer. Ele só está dizendo para você, você acredita que do jeito que eu estou fazendo, o meu nome vai ser glorificado na tua vida? Só se submeta, só obedeça e entra debaixo da minha vontade. Debaixo da minha vontade tu vai fluir. Tu vai fluir. E o rio de Deus vai fluir na tua vida. Alabachore calabai. Decamanarabachore calabai. Decaravachore comanarabai. O rio de Deus vai fluir. As águas purificadoras vão passar e vai curar as nossas feridas, vai curar as nossas emoções. Para de lutar contra aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Para de você achar que você vai fazer. Não, quem vai fazer é Ele. Diga somente, Deus, eu dependo de Ti. Eu quero a Tua vontade na minha vida. Não tem como mais fugir do que o Senhor tem comigo, do que o Senhor tem para fazer em mim. Eu reconheço, Senhor, não tem outro caminho, não tem outra resposta. Tu és o meu tudo,
Eu me entrego a Ti. Eu me entrego totalmente a Ti. Eu me entrego ao Senhor, corpo, alma e espírito. Cumpre em mim o Teu propósito. Cumpre em mim o Teu querer. Espírito Santo, me ajuda a esse ano de 2025 a ser um crente melhor, a ser um crente que venha buscar a Tua face cada vez mais, que venha buscar a Tua essência, que venha buscar a Tua presença. Eu não preciso de prova nenhuma, eu já tenho vivido isso. Eu sei quem é o Senhor sobre mim. Espírito Santo, tira de mim esse fardo, tira de mim essa canga que está me aprisionando. Tira esse grito que está na minha alma. Tira aquilo que está atrapalhando o agir e o fluir do Teu Espírito. Eu quero permitir, Espírito Santo, sopra sobre mim. Sopra, Espírito. Sopra sobre a minha vida. Sopra sobre a minha casa. Sopra sobre a minha vida. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Só o Senhor pode. Cabachore-calabai. Tira, Pai, as algemas dessa mulher. Tira, Pai, as algemas da alma dessa pessoa. Tira, Pai, os grilhões que estão tentando prender o agir e o fluir do Teu Espírito sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem sobre nós. Quebra, despedaça a canga, quebra os ferrolhos de ferro. Faça cada um de nós fluirmos no Teu Espírito. É no Teu Espírito que nós queremos voar. É no Teu Espírito que nós queremos andar. É no Teu Espírito que nós queremos viver. É no Teu Espírito. Espírito vem. Espírito vem. Espírito vem. Fique de pé, em nome de Jesus. Os famintos por Deus, os desejosos pelo Senhor, aqueles que são apaixonados. Meu Deus, e calabás, carabadarabachore calabai. Deus diz que Deus vai tirar essa nuvem negra que estava sobre a tua vida, aquilo que estava impedindo que as suas orações pudessem ser ouvidas. O seu propósito chegou aos céus. Deus está dizendo hoje: se quebra toda barreira, toda situação adversa, para que o nome dele seja glorificado sobre a tua vida. Eu declaro, assim como com Daniel, Deus enviou aquele anjo, já tem um anjo batalhando em nosso favor. Os anjos do Senhor já estão batalhando em nosso favor. E Deus está nos reposicionando hoje do que Ele tem para fazer sobre a nossa vida. Mas eu preciso que Ele só faça a vontade dEle. Hoje eu estou disposto a deixar os meus bois, a deixar aquilo que eu acho que é bom, para ter um encontro com aquele que é o Senhor da minha vida. Elias, quando encontrou Eliseu, ele estava trabalhando, mas a Bíblia diz que o Senhor foi até ele, e quando Elias chegou, jogou a capa sobre ele, e ele entendeu: chegou a hora, Deus me chama. Ele mata os seus bois, ele queima as suas cangas, faz um churrasco para os seus amigos, porque ele entendeu que era um tempo novo de Deus sobre a vida dele. Se você não deixar aquilo que te prende no teu passado, você jamais vai enxergar o que Deus tem para fazer na tua vida no novo.
Se você não entender isso, você jamais vai poder romper. Talvez o que te prende é porque você ainda está olhando por situações tão pequenas e reparando aquilo e dizendo: será que se eu deixar isso aqui? Deus está dizendo: me entrega teu Moisés, entrega o teu Isaac, me entrega a tua confiança. Só acredita que eu faço. Eu sou Senhor, eu posso, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te capacito com a destra da minha justiça. Eu vou adiante de você, eu vou quebrando os ferrolhos de ferro, eu vou abrindo as portas de bronze, eu vou endireitando os caminhos. Mas é para quem acredita, para quem está disponível a ser usado por mim. Abra os teus lábios e declara: Senhor, eis-me aqui. Assim como disseste, Isaías, envia-me a mim. Conta comigo, Senhor. Eu quero, eu necessito de Ti. Eu preciso do Senhor. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Envolto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração pra Ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração pra Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti, só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, nada mais. Adore ao Senhor. Nada Você pode declarar isso? mais, Nada além de Ti, só quero a Ti, nada mais.
nada mais, nada além de ti. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Obrigado, Senhor. Nós não somos merecedores. Por isso que nesta mesa de ceia, o Senhor nos convida a sentar, porque é lugar que o Senhor também nos restaura. É nesse lugar que o Senhor nos anima. O Senhor preparou um momento com Pedro, aonde Pedro negou naquela fogueira. O Senhor prepara uma fogueira para dizer para ele que o Senhor também estaria aquecendo ele. O Senhor prepara uma comida, mostrando para Pedro que não precisava das necessidades dele ou do trabalho dele. O Senhor trouxe peixe assado para ele, para mostrar para ele que o Senhor sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Mas o que o Senhor quer de nós é a nossa dependência em Ti. Acenda a sua chama em nós, Pai. Acenda a Tua chama do Teu Espírito Santo na nossa vida. Os apaixonados por almas aqui, Senhor. Quantos homens e mulheres que tem aqui, Senhor, que são ganhadores de almas. Quantos homens e mulheres estão aqui, Senhor, que precisam se despertar no Seu ministério, em cima daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, mas que estão com as suas redes furadas, que estão querendo guardar as suas redes, lavando as suas redes para guardar. Senhor, o Senhor tem pressa na nossa vida, no nosso chamado. Não é tempo de paralisarmos, Senhor. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de buscarmos a Tua essência. É tempo de sermos trabalhadores na Tua obra. Pai, conta conosco. Perdoa por esse tempo, Senhor, que eu quis voltar a fazer o que eu fazia antes. Assim como Pedro fez, se tornou pescador. Não, Senhor, o Senhor nos chamou para ser ganhadores de almas. E eu declaro, Pai, que o ministério dos meus irmãos estão sendo ativados hoje. Eu declaro, Pai, que esse ministério que o Senhor tem para a vida de cada um, ativa hoje, Senhor. Aciona hoje esse ministério. Senhor, chama para fora hoje. Assim como o Senhor aqueceu o coração daqueles discípulos, aqueça o nosso coração. Assim como o Senhor ativou a vida de Pedro, ativa a nossa vida hoje, Senhor. Pai, naquela pregação, 3.000 almas se renderam aos Teus pés. Quantos estão aqui, Senhor, que quando abrir a sua boca, vidas vão se render aos Teus pés. Senhor, eu declaro hoje, Pai, que essa unção vai ser restabelecida sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro aqui hoje, Senhor, que aquilo que o Senhor está fazendo sobre a vida deles, ninguém vai poder paralisar. Eu declaro aqui hoje, Pai, que os grilhões, os cadeados, aquilo que tentaram fazer para paralisar a vida do meu irmão e da minha irmã, caia por terra hoje. Senhor, o Senhor perdoa pecados, o Senhor perdoa fraquezas, e o Senhor nos põe de pé hoje, Senhor, para nos tornar uma igreja viva e atuante aqui no Guará, em Brasília. Levanta a nossa vida, Senhor. Desperta a nossa vida. Chama para fora hoje. Talvez alguns estão igual o profeta, dizendo: só eu sobrei. E o Senhor está dizendo: tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Senhor, o Senhor está nos chamando para fora hoje. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem sobre a nossa vida. Abra a nossa visão. Abra os nossos horizontes, para que possamos, Senhor, ser ceifeiros na casa do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Nos perdoa, Pai, por esse tempo que ficamos parados, ficamos paralisados, e que o Teu nome seja glorificado. Hoje é noite de restabelecer a comunhão, de restabelecer o nome de filho, porque quando o Senhor recebeu o filho pródigo, estou chamando os meus irmãos de filho pródigo, gastador, esbanjador,
Mas, Senhor, quando o Senhor voltou com o filho pródigo para casa, o Senhor colocou sandália nova, colocou anel no dedo, trocou as vestimentas, porque o Senhor está nos revestindo hoje de autoridade, porque o Senhor tem para fazer na nossa vida. E o Pai está de braços abertos para nos receber e o Teu nome ser glorificado. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Hoje é noite de realinhamento. Deus está realinhando a nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Nada vai ficar fora do lugar. Nenhum artelho mais vai ficar torto, parado. Não. Para de pedir migalhas. Deus quer te botar na mesa do Pai. Deus não vai te botar para receber migalhas. Você vai sentar na mesa do Pai. Hoje tem banquete para a nossa vida. Hoje tem celebração de vidas aqui nesse lugar. E o teu nome será glorificado. Obrigado, Espírito Santo. Continua conosco. Faça-nos, ó Pai, entender o teu chamado. Faça-nos, ó Pai, entender o que o Senhor tem na nossa vida. E o teu nome será bendito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.